Quarta-feira, 1º de outubro de 25, 17 horas. Eu já está, primeiramente, né, muito boa tarde a todos que não vão me assistir, aos meus inscritos que também não me assistem. Então, provavelmente esse boa tarde caia em 2, 3 perdidos que caiam nesse vídeo aqui, né? Eu hoje, desde pela manhã, tô correndo para resolver problemas que beiram a tragédias. As coisas na minha vida têm que entrar num ritmo assim complicadíssimo, não pode ser uma coisa fácil, né? E para quem já assistiu algum vídeo meu, eu trabalho com aplicativos e tal, e eu tô com a minha carteira de motorista vencendo, e então tinha que fazer toda aquela corrida de atualização de Detran e tal, e pagar taxas e tal, e tudo isso me amarrando porque eu nunca tenho dinheiro, né? Faltava dinheiro. Daí consegui uma certa estabilidade agora, essa semana passada, e hoje pela manhã, primeira hora, eu já tinha baixado uma guia de Detran para pagar e tal, de taxa, né? De solicitação. Lá tu vai pagar para solicitar, tu vai pagar para fazer exame médico, tu vai pagar para tirar foto, tu vai pagar para fazer a tua assinatura. Detran e esses órgãos públicos é assim, né? Essa seria só a primeira taxa, né, de renovação da habilitação. E eu paguei pelo aplicativo do banco e tal, dizia que aquilo ali podia demorar algum tempo para confirmar e tal. Não demorou muito, eu abri lá de novo o pagamento e constava a guia como não pague e tal, mas constava... antes, mais cedo, eu tinha pago o espaço no Gmail. O Gmail sempre com aquelas, né, de e-mail, né, te cobrando taxas disso, daquilo, teu e-mail está sempre lotado. Eu já tinha, esses dias eu já paguei taxa, não renovou, paguei mais taxa, não renovou, e eu tinha pago uma taxa ali pro Gmail tá funcionando, o armazenamento e tal, né? Daí, quando eu vi que essa guia não estava paga, né, não tinha motivo para não estar pago, quando eu verifico no aplicativo a minha conta bancária com bloqueio judicial. Das possibilidades que eu poderia ter sofrido um bloqueio judicial, eu acreditava que talvez a mais suave seria por um cartão de crédito que deu problema e tal, e está em discussão e tal, mas eu digo, cara, mas é muito cedo para isso aí chegar num ponto de bloqueio judicial. E eu já falei para vocês que aqui em Santa Catarina tu paga uma fortuna para morar, né, de aluguel, e te incomoda muito, né? Resumo dessa história. Eu tive um aluguel por 3 anos e pouco, através de corretores, e os corretores fazendo desvios, fazendo falcatruas, porque, né, tinham que repassar valores para a proprietária do imóvel. Eu com tudo em dia. E até que chegou num ponto de estresse, eu disse para os corretores, e os corretores, eu tinha contrato deste aluguel, os corretores querendo que eu fizesse um contrato diretamente com eles. E eu me negando, eu digo, já tenho um contrato, vou fazer um contrato em cima de outro contrato que já existe, né?
por mais leigo que eu seja no direito, né? Eu tenho meu conhecimento de curioso, mas se eu já tenho um contrato e o contrato está válido, eu não preciso fazer outro contrato sobre as mesmas, sobre as coisas que já existem, que já estão acontecendo. E fazer sobre outro contrato não teria necessidade nenhuma. Mas eu já sabia que tudo isso era golpe dos corretores e tal. E foi ao ponto de estresse de eles me convencerem, a dona do imóvel, de me acionar por falta de pagamento. E não existia, né? Não existia falta de pagamento, não existia nada disso. Até que eu recebo lá uma intimação para saldar a dívida ou desocupar o imóvel em 15 dias e tal, uma coisa assim, ó, muito complicada. E era numa véspera de feriado e eu desesperado, e eu digo, cara, e eu sem dinheiro, e eu digo, cara, onde é que eu vou arranjar um advogado e tal? Arranjei um advogado. E até um escritório razoável, com vários advogados e tal, bem estruturado, com mais de 30 anos de experiência e tal. Resumo, o cara entrou com a ação de contestação, contestava aquilo e tal. Mas assim, ó, aquilo se prolongou, se arrastou, e eu já saquei no início, assim, eu já saquei que o advogado era bem fraco, sabe? Ele era fraco. Mas, no desespero que eu tava, tu abraça que é o único que ia me defender, e eu pagando parcelado e tal, então vai o que dá para o momento. Resumo da história, eu perdi a ação e tal, mas assim, até se concluir isso e eu deixar o imóvel e tal, ficaram os acertos dessa última discussão que dava meia dúzia de aluguéis. Meia dúzia de aluguéis que, se fosse hoje, nos valores de hoje, não chegava a 10 mil. Vocês acreditam que eu fui condenado em 50 mil? Algo que não daria 10 mil, e no início do processo não daria nada, porque eu não devia nada. Simplesmente eu com aluguel em dia. E desse não dever nada, desses 6 meses de discussão, e rola processo, e rola vai e vem de papelada, audiência e tal, fui condenado em 50 mil. Mas assim, ó, eu já, do tempo que eu acompanhei o processo, eu já vendo que ele não fez os recursos que tinha que ter feito, não questionou detalhes do processo errados e tal, uma série de coisas que não, talvez esse processo eu nem perdesse, e acabei perdendo e sendo condenado em 50 mil. E foi em cima disso que eu sofri o bloqueio judicial. Agora vocês veem o tamanho da tragédia. Eu tô com a minha carteira vencendo, então pro aplicativo, complica a minha vida no aplicativo, que eu piloto, eu ando de moto e tal, trabalho no aplicativo de moto, preciso da carteira de motorista. Não tenho meia dúzia de cruzeiros, cruzados, sei lá que dinheiro a gente tá, em papel, tudo no banco, e eu não posso mexer um centavo do que está no banco. E me bloqueia também o aplicativo. Se eu receber um pagamento no aplicativo, está bloqueado. Já bloquearam, já perdi dinheiro ali, estou com dinheiro travado. Então assim, ó, isso é o tamanho das tragédias que eu acabo me enrolando, e que acaba enrolando a minha vida e acaba me prejudicando. E agora, daí corri nesse advogado. Tu vai dizer, mas tu foi no mesmo advogado? Fui, vou fazer o quê? Sabe? Vou fazer o quê? Sem dinheiro, sem um pila. Sorte que ontem eu tinha abastecido o tanque da moto e enchi o tanque da moto, senão eu ia estar a pé, porque eu não teria dinheiro para estar botando gasolina.
Daí corri lá no advogado e tal, ele tal, isso e aquilo, é o que a gente viu ali e tal. Nem de momento, nem questionar esses 50 mil não se vai, né? Provavelmente depois sim, mas agora nesse momento não. E eu disse, cara, eu preciso das minhas contas, sem dinheiro, sem poder mexer com o dinheiro que eu tenho. E também mesmo que eu continuasse trabalhando e fizesse dinheiro, eu não consigo mexer no aplicativo, então estou sem dinheiro. Daí, ele me pediu lá uns extratos bancários e tal, né? Mais umas documentações pessoais e tal. Olha o tamanho da dificuldade. Cara, o aplicativo não te dá um extrato dos teus rendimentos. Não dá, não tem de onde tu tirar, não tem de onde tu pedir, não tem de onde tu consultar. Coisa muito complicada. O banco, esses bancos digitais hoje em dia, tu consegue um extrato lá por e-mail. Olha a minha história. Eu não contei para vocês que eu paguei o meu e-mail não atualizou e eu continuo com o meu e-mail bloqueado. Por onde que eu vou receber o extrato por e-mail se o meu e-mail está bloqueado? Ou seja, eu estou com o e-mail bloqueado, contas bancárias bloqueado, conta do aplicativo bloqueado, tudo bloqueado, a vida bloqueada. Daí, eu tentando trocar e-mail, meter outro e-mail no aplicativo. Daí, tu faz uma mudança ali, o teu navegador não é compatível. Tu não pode fazer aquela mudança, aquilo ali não vai dar certo. E por aí vai, sabe? Dificuldades. E assim, ó, eu corri no advogado pela manhã, eu estava lá no escritório dele, 10 horas da manhã. Ele me pediu documentos para as 2 horas da tarde, para escanear os documentos e tal. Digitalizar, né? Hoje em dia os processos tudo digitais e tal. Mas assim, ó, só nessa confusão de e-mail, de extratos, eu levei mais de 3 horas. Vai dizer, 3 horas para atualizar um extrato bancário, para conseguir os extratos, conseguir mais ou menos o que eu precisava há 1 hora atrás. Daí eu pensei, pronto, o advogado já dançou hoje de tarde, amanhã eu vou correr com essa papelada aí para ele e tal, porque eu preciso desbloquear tudo isso o mais rápido possível. Agora assim, ó, isso nos traz assim, ó, a dificuldade hoje que tá esse mundo digital, sabe? Os caras aí querendo, se quando o processo era em papel, que esses merda de juiz, de promotor, esse pessoal tinha que botar a mão no papel e não botava e não entendia. E quando tinha uma assinatura, provavelmente era a assinatura que tinha que ter naquele papel. E mesmo assim os juízes e promotores e toda essa cambada só fazia merda. Agora vocês imaginam hoje no digital. Vocês acham que um juiz, um promotor vai abrir dezenas de arquivos? Sabe? Vai abrir os documentos digitalizados? Vai abrir a imagem até o ponto de ver o valor, de ver a assinatura, se é correta, se faz parte, se é aquilo mesmo. Ninguém mais vai. Então, vocês acostumem-se. E outra, esses problemas, para te ter um e-mail, para te resolver um problema de e-mail, para te resolver um problema de extrato, nós vamos nos perder nessa confusão toda digital que nós mesmos criamos para nos arrebentar. E eu que me vire com a minha falta de dinheiro e que eu resolva as minhas tragédias. Fui!